Eu agradeço muito o convite, né, Ilete, nossa querida amiga, Uhum. Que bom. Sandra, Simone, muito bom estar aqui, sou Marival, né? Nós vamos fazer uma reflexão muito simples em torno do capítulo Há muitas moradas da casa do Pai, porém o item 6 e 7, que vai trazer, Kardec traz para nós, a destinação da terra e a causa das misérias humanas, né? Então, vamos lá. Um momento. Isso. Então, eu vou ler o item 6 e 7 para que a gente consiga captar essa mensagem. Acho que lendo é mais fácil para vocês pegarem, né? Então, é o próprio Kardec quem comenta. Ele diz o seguinte: muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Esse julgamento provém do limitado ponto de vista em que se colocam os que o limitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma fração da humanidade. De fato, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a população de uma aldeia, em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. O 7. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus bairros mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, não se vêem senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, que se considera a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam as alegrias. Porquanto, não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as penitenciárias os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção são lugar de deleite. São lugares de deleite. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Muito bem, né? O Kardec vem trazendo para a gente só esses dois itens, o 6 e 7. A gente pode ficar nos parágrafos aqui um bom tempo, vários dias, né? Mas a gente vai tentar ser breve para poder falar tudo que eu trouxe. Então, hoje, com a doutrina espírita, a gente já nem surpreende, a gente não surpreende mais com o que acontece no planeta Terra. Mesmo assim, muitas vezes, a gente ainda fala assim, nossa, parece que está todo mundo ficando doido, né? Que isso que está acontecendo? Nós estamos cansados de saber o que está acontecendo, não é verdade? Mas mesmo assim, ainda nos espantam. E muitas das vezes, as próprias reações que a gente tem nos assustam também. Então, é onde a gente tem que se situar, nós temos que nos situar dentro desse contexto da Terra hoje, né? Mais do que nunca hoje. Então, ele fala que a Terra tem maldade, paixões grosseiras,
misérias e enfermidades. Esse é o retrato da Terra atualmente, né? Mas, se a gente pensar que a Terra é a humanidade toda, isso que o Kardec vem falando, de jeito nenhum. A gente pode comparar a população da Terra pequenininha, né, é como uma aldeia, comparada, por exemplo, a um império. Não é nada, porque a gente sabe que os mundos, né, o próprio o título do capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai, e nós somos uma pequena morada de seres, criações divinas, né, para crescer e nos expandirmos e chegarmos aos páramos maiores, mas por enquanto ainda vai demorar e nós precisamos passar por essa parte, por esse momento, de uma forma bastante segura, de uma forma com firmeza, acreditando, vencendo os nossos medos e as nossas inseguranças, porque há por trás disso tudo um planejamento extremamente bem feito. Então, para entender essa situação, a gente não vai espantar desde que a gente leve em conta essa destinação do planeta e a natureza dos que aqui habitam. Quem é que está habitando a Terra hoje? Nós todos que estamos aqui, né? Qual é a nossa natureza? É isso que nós vamos tentar ver um pouquinho e a destinação desse planeta, para onde que ele está indo. E o Kardec também diz aqui que a gente vai pensar que ele comparou, né? Ele comparou a Terra a um hospital, uma penitenciária, um subúrbio insalubre. Um subúrbio. Essa palavra subúrbio, ela já tem hoje conotações diferenciadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem subúrbios que são extremamente luxuosos, né? Então, a gente vai pegar no contexto daquela época e vamos pensar num ambiente insalubre, né? Um ambiente onde era longe, a periferia, mas uma periferia de cunho bem, bem ruim, diferente das periferias hoje, que os grandes condomínios luxuosos estão sendo construídos nas periferias para ficar mais distante dos grandes centros, né? Então, vamos lá, qual que é a destinação da Terra? Eu tenho certeza que todo mundo que sabe, mas vamos relembrar um pouquinho. E eu busquei. A doutrina espírita, ela tem toda uma fundamentação desse planejamento, que é um planejamento divino, que já começou há muito tempo. Se nós pegarmos lá no capítulo 18 da Gênesis, capítulo 18 da Gênesis, ele dá uma explicação maravilhosa sobre esse planejamento, desde esses primórdios, completando com o caminho da luz. Então, eu busquei esse texto do Emmanuel aqui, maravilhoso, porque se nós estamos falando da destinação, e teve um momento em que isso começou, teve um momento em que a nossa Terra surgiu, né? Como que foi esse início? Então, o Emmanuel, tirei do livro A Caminho da Luz, ele começa assim: Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou um escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. É poético, chega a ser poético isso, né? Qual foi a ferramenta, qual foi o escopo de Jesus? A misericórdia, né? O Pai desloca uma parcela de matéria que Jesus pode trabalhar com essa matéria usando o quê? A misericórdia. Isso é muito bacana, né? E deslocou isso para as mãos augustas e compassivas. Jesus já era o Cristo, né? O tamanho da potência desse Criador. Então, vamos pensar que agora ele vai elaborar esse planeta para receber todos aqueles que já existiam. Olha que bacana. Muitos já existiam. E outros que vão ser filhos dessa terra aí. Então, vamos ver como que vai ser isso, né?
operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro. Jesus, ele não fez um projeto pequenininho assim, não, eu vou começar por aqui, e aí depois, quem sabe, a gente muda para cá. Não. Ele já, com esse exército de trabalhadores, ele já colocou todos os regulamentos dos fenômenos físicos. Então, a gente tem, com certeza, que pensar que nenhum ciclone como esse que aconteceu no Sul, ele estava, ai, que loucura que está acontecendo. Não, não é loucura. Existe uma ordem de coisas. É claro que nós, dia a dia, infelizmente, a gente vem modificando com o nosso livre-arbítrio esse meio ambiente em muito, né? Com o nosso desequilíbrio, quantidade de lixo, o que a gente tem feito com o ambiente causa, sim, as desordens, mas a gente vai pensar que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão desses grandes, né? Ele diz isso, sem a permissão do meu pai, e ele opera pelo pai, né? Então, ele estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro. Ah, por que o equilíbrio futuro? Porque a Terra tem uma destinação. Aqui é o começo, mas está planejado por ele até o fim. Não é um projetinho que no meio, agora eu vou mudar, a rotação dela era tanta, eu vou modificar. Se tiver que modificar, estava lá no projeto, na elaboração do Jesus, que já era o Cristo, né? Organizou o cenário da vida. Organizou o cenário da vida. Olha que bacana essa frase, que a gente fica pensando. O que é organizar o cenário da vida? Criando sob as vistas de Deus o indispensável, a existência dos seres do porvir. Mas, gente, qual que é o cenário da vida? Rios, águas, mares, florestas, tudo, né? Geografia, geologia, o clima, ele pensou em tudo, isso tudo estava nesse planejamento. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Edificou as usinas de ozônio, aqui está ozônio, mas hoje nós falamos ozônio, né? A 40 e 60 quilômetros de altitude. Para quê? Para que esse raio do sol, né, filtrasse os raios do sol, não nos agredindo, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Então, até isso Jesus pensou. Né? Os nossos habitantes, esse planeta, essa construção, não tem condição de receber o calor do sol diretamente. Então, vamos adaptar, né? Mas aí vai lá a gente, né, a civilização com o desequilíbrio todo, e consegue estragar uma obra que é divina, né? Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura. Nós estamos no meio dessas linhas de progresso? Estamos. Engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. É maravilhoso isso aí. Nos dá uma alegria de pensar. Nunca estivemos sozinhos, né? Não temos que pensar que Jesus voltará, porque nunca foi, né? Ele, como o construtor, o governador desse orbe, mais do que nunca está atento ao que acontece.
Então, as nossas falas, muitas das vezes invigilantes, né, de familiares, de amigos, a gente tem que ir prestando atenção, até para poder auxiliar na modificação desse pensamento. Ai, parece que essa terra está acabando, né? Isso está muito desorganizado, né? Está jogado às traças. Não. Tudo está dentro de um plano. E nós estamos justamente na hora certa, no momento certo, no ambiente certo, que nós também façamos para nós, né? Então, feita essa viagem, quanto tempo foi isso que Jesus trouxe, criou essa terra? Há mais ou menos 4 bilhões, 5 bilhões de anos atrás. Muito tempo, gente, né? E nesses 4 bilhões de anos, a Terra foi se desenvolvendo, a chegar até hoje. Lá no item 19, Allan Kardec, no mesmo capítulo aí, das moradas, né? No item 19, Kardec diz assim: a Terra chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de um mundo expiratório a mundo regenerador. Então, o traçado que Jesus fez, o planejamento que ele fez, ele chegou. Quando é que Kardec está falando isso? Por volta de 1857, quando começa uma nova etapa do processo evolutivo do planeta, né? 1857, marcado pela chegada do Consolador, né? Então, Kardec está falando que ela chegou agora a um período de transformação. 1857 começou esse período, né? E o que aconteceu nesse período de 1857? O mundo recebeu o Consolador, que vem trazer o conteúdo de Jesus agora de uma forma clareada, para que esses moradores do planeta tivessem mais chance ainda de compreender uma moral consciencial que é baseada nos ensinos de Jesus. É um conteúdo novo de Jesus, que vem trazer para nós o despertar, né? Não só na questão da inteligência, porque a doutrina espírita faz isso por nós, mas também, e mais ainda, o despertar dos nossos sentimentos. Porque sem esse despertar de sentimentos, nós não vamos a lugar nenhum. Só a inteligência é pouco, né? Nós precisamos desse conteúdo que é o conteúdo do Cristo na nossa intimidade, né? Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Depois que ela tiver se transformado, nós teremos a felicidade. Por isso Jesus disse, a felicidade não é para agora, né? A Terra não é um planeta de felicidades, mas ele nos conduz à felicidade. Ele é a nave, essa nave maravilhosa que de tantas belezas Jesus nos ofertou para nos transportar, nos auxiliar nessa transformação de nos levar para a felicidade, né? Capítulo 18 da Gênese. São chegados os tempos. Esse aí é preciso que a gente faça uma nova leitura nesse capítulo, porque ele também é muito maravilhoso. Kardec diz assim: diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei de progresso. Se ele não estivesse sobre a lei do progresso, o globo Terra, com tudo, minerais, vegetais, animais, hominais, todos nós estamos submetidos a essa lei de progresso, né? E vamos ver como que essa lei, ela nos auxilia. Aqui é uma escala de mundos que a gente já sabe disso de cor também, mas é para relembrar. Logo quando Jesus
constrói o planeta, ele passa a ser um planeta o quê? Primitivo. Toda uma movimentação, aquela grande nebulosa, ela movimentou-se, forças centrífugas e centrípetas, de dentro para fora, de fora para dentro, movimentou, e choveu, e esfriou, e gelou, até a possibilidade de ter a vida como ela é, né? É uma parte linda também aqui do Caminho da Luz, a Caminho da Luz, que ele fala assim, só um momentinho, deixa eu achar aqui para vocês. É passado um tempo, né, de Jesus, e quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos de seus pensamentos. Viu-se, então, descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Então, assim que aquele globo teve condições, ele recebeu essa matéria, essa nuvem que trazia ali o germe da vida. Passado um tempo, os oceanos estão cheios, né? Cheios de vida. E aí não se para mais. Esses são os espíritos, né? Os habitantes da Terra. De planeta primitivo para prova e expiação, ele também teve uma transição. Como que se deu essa transição? Mudanças, tanto naqueles que são aqui da Terra, os espíritos que estavam aqui já, que também vão receber agora outro grupo. A história lá de Capela, né? Os exilados, que vão vir dar um impulso, trazer um progresso para esses habitantes da Terra que precisa avançar. Essa foi a transição. Esses capelinos também sofreram lá na morada deles o mesmo que nós estamos vivendo aqui. Situação transitória, que exigia, né? Que exigiu deles muito esforço. E aqueles que não quiseram se dedicar, acabaram vindo para a Terra. Dizem que muitos espíritas são esses capelinos, né? Agora, o planeta passou para provas e expiações. É o que nós estamos nele. Na realidade, nós estamos já no ápice. Quase mais para a regeneração. Porque, de acordo com Chico, ele diz no livro Pinga Fogo, Plantão de Respostas, né, o Emmanuel diz que em 2057, o que aconteceria em 2057? A partir de 2057, só vão reencarnar aqui espíritos evoluídos. É aqueles que tiveram o direito de receber esse descanso que vai ser a terra de regeneração, né? Então, nós começou lá em 1857, indo até 2057. É o tempo que todos esses moradores ganharam. Tanto os primitivos daqui, os que vieram aqui, e os capelinos. Porque muitos capelinos voltaram para a capela, mas outros não. Outros estão aqui até hoje, com essa proposta também de ir para a regeneração. E qual é a destinação dela? Chegar lá nos mundos celestes e divinos. Né? Todos nós passando pelos felizes e ditosos, celestes divinos. Se Deus quiser, não vai demorar muito. A Terra nos oferece, né, um dos tipos de mundo expiatórios, em que as variedades são infinitas. Existem milhões de mundos expiatórios, né? Mas têm por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. O que é um espírito rebelde à lei de Deus? Um espírito rebelde à lei de Deus é o que está aí, por exemplo, incitando a violência. É o que está aí, por exemplo, num processo de rebeldia tão grande de não
se importar com os valores da natureza, né? Onde a ganância tem dominado, né? Ferindo os animais. Esses são os rebeldes, os que não querem aceitar, né, a regra de convivência harmoniosa de uns com os outros. Não querem aceitar a moral do Cristo. Esses são os espíritos rebeldes, né? Mas quem são os habitantes da Terra agora? Então, o Espírito Santo Agostinho, ele fala que tem 3 grupos. Ele fala que tem os selvagens, que eram os primitivos quando Jesus construiu a Terra, né? Os semicivilizados, constituídos desse grupo que progrediu. Nós temos espíritos primitivos aqui ainda? Temos espíritos primitivos aqui ainda, né? Esses espíritos primitivos, eles vão avançando pouco a pouco. Mas já temos uns que já avançaram um pouco mais. E temos os exilados lá de Capela, os capelinhos, né? Os mundos também estão sujeitos à lei de progresso. O mundo material. Que tipo de progresso experimentam os planetas? Eu acho que eu já falei bastante. Se alguém quiser completar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu, gente? É só levantar a mãozinha assim que eu paro. Eu estou olhando muito para cá, que eu estou vendo vocês no canto de cá, tá? Vamos lá no Obra Póstumas. Obra Póstumas também tem um capítulo muito bacana. Convém, nesse final de tempo agora, aí, com tanta pandemia, com tanta dificuldade, a gente pegar essas obras básicas, né? Obras póstumas, Gênese, não falo para tudo, não, mas e pegando as partes mais interessantes, gente, é uma viagem sensacional que a gente faz, né? As revistas espíritas trazem tanta comunicação bacana, é muito gostoso. Então, lá na segunda parte, o capítulo 27, é a regeneração da humanidade. É uma mensagem que 2 médiuns, as senhoras M e T, elas receberam em estado sonambúlico, na época de Kardec, mas já um pouquinho mais para frente, né, 1866. O que elas receberam? Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Que transformação? Desde planetas primitivos para a prova e expiação. Tem ainda que progredir e não quer ser destruída. Então, a Terra não vai acabar. Não vai, graças a Deus, essa Terra magnífica, maravilhosa. A gente tem que pensar que ela vai ficar mais linda ainda, né? E nós, quando a gente pensa em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente tem que pensar numa proposta, isso eu estou falando, tá, gente? Dentro das leituras, das coisas que eu já ouvi, né? Das falas do Chico, a gente tem que pensar que qual que é a proposta de Jesus? É uma terra sem fronteiras. É uma terra sem fronteiras, onde somos todos irmãos. Ah, que lindo. E a linguagem? Qual vai ser a linguagem? Vai ser a linguagem do amor, a linguagem do respeito, a linguagem da fraternidade. Sem isso, a Terra já é maravilhosa, imagina com isso. Né? É de arrepiar a gente pensar assim. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação. E o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Elevar na hierarquia dos mundos, ela está melhorando. Aos nossos olhos parece que não, mas se ela está elevando, ela está melhorando, né? O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, olha que lindo isso, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai. E a geração nova erguerá novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e complementarão. Oi?
Só um momento. Apareceu? Não? Vai aparecer. Então, tem um outro capítulo também, um desses livros aqui, não sei se é nas Obras Póstumas, deixa eu ver aqui. Tem um capítulo nas Obras Póstumas que chama Regeneração da Humanidade. É lindo, 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 lindo. Daqui a pouco eu vou ler um pedaço para vocês. E tem, é nesse mesmo, a nova geração. Quem vai ser esses que vão vir habitar? Nós estamos tendo a oportunidade, né? Até 2057, são quantos anos? 37 anos, né? 37 anos. Então, nós ainda estamos assim, olha, eu estou com 56 anos, mais 30 anos, 86, eu acredito que eu não vou estar aqui mais, né? Essa vida que a gente tem, desregrada, uma indisciplina muito grande, corre daqui, fica sem comer, come muito, né? Então, vamos supor que eu viva mais uns 20 anos, né? 56 mais 20, 76. E se eu desencarnar daqui a 20 anos, pode ser, vai depender do que eu fiz, da minha vida, né? De tudo que eu construí e desconstruí. Se eu aproveitei, se eu tiver aproveitado bem, eu possa voltar. E voltando, já continuamos na terra de regeneração. Isso para nós vai ser motivo assim. Sabe o que é um motivo de muita alegria? Muita alegria. Não que a regeneração não vai ter dificuldades, vamos ter dificuldades muito grandes na regeneração, vamos ter provas, mas só de pensar, nós não vamos ter um entorno tão pesado e denso, né? Em torno da Terra, as dificuldades vão ser muito, muito menores. Então, nós temos que nos esforçar, porque talvez essa seja a última encarnação. E depois disso, haverá choro e ranger de dentes, se falarem assim para a gente. Vamos começar lá naquele outro planeta primitivo, lá você vai ajudar bastante. Nós vamos ter que ir, né? Sabendo que vamos colaborar, mas que haverá choros, haverá sim, pelo fato de deixar os nossos amores, né, o nosso coração todo para trás. Então, é a nossa oportunidade, a nossa chance, né, de fazermos a modificação, uma modificação que não é só na terra, na matéria, mas parar de olhar para fora. Esse é o convite. Olha o que a pandemia faz. A pandemia nos traz, olha que oportunidade bendita, nós estamos podendo estudar muito mais do que antes, né? Então, a pandemia nos traz para o contato conosco mesmo. E a gente tem passado dificuldades grandes também dentro de casa. Dificuldades conosco mesmo, para avaliarmos as nossas condições, né? Isso é o mais bonito. A obra é perfeita. Nós é que não entendemos, né? Allan Kardec nos diz, até que hora que eu vou? É 8 horas, gente? Faz assim. É 8, Ilete? É 19h50. Beleza, então deixa eu acelerar aqui, tem muita coisa ainda. Allan Kardec nos diz, pois bem, que a gente considere a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso. E compreender-se-á por que tantas aflições, elas sobrelevam as alegrias, né? A gente tem uma semana de alegria e o resto da vida de aflições, né? Por quê? Porque ainda os que estão aqui, só um minutinho que eu estou indo para trás, gente. Aí a pergunta que não quer calar. Como é que a gente se percebe nesse contexto? Quem é que mora no subúrbio insalubre, no hospital e na penitenciária?
Somos nós. Como a gente se percebe nesse contexto, né? Se nós moramos no hospital, é porque estamos doentes. Eu estou doente, qual é a minha doença? Se eu moro numa penitenciária, por que eu moro numa penitenciária? Qual foi o meu erro? Qual foi o meu crime? Ah, não, mas não teve crime, é só porque eu estou doente mesmo. E se eu moro numa região insalubre? Nossa, mas por que eu não estou numa região melhor? A insalubridade que nós vamos pensar é qualquer ambiente dessa terra. Isso é um comparativo que ele faz. Não são só as regiões pobres. As mansões também estão cheias de insalubridade, né? A gente sabe que os mais ricos também há os desregramentos e até muito maiores, né? Porque há um financiamento muito fácil, por exemplo, de droga, de sexo, muito maior do que, às vezes, nas periferias, né? Trouxe uma cena. Isso é uma cena de uma penitenciária. Olha para vocês verem. Tanto de espírito. Eles colocaram todo mundo sentado ali. Que analogia que a gente pode fazer dessa imagem para o planeta Terra? Então, vamos pensar, olha para vocês verem. Uma penitenciária onde todos estão sentados no chão, com a mão na cabeça, e talvez eles não queriam estar ali. Eles estão felizes de estar nesse lugar? Não, eles não estão felizes. A liberdade deles está cerceada. Olha, eu estou onde eles me colocaram. É aqui que eu tenho que estar. Um está aqui no cantinho, na parede. Imagina aqueles que estão ali no meio, como que deve ser a agonia que deve ser de estar ali em torno de tantos outros companheiros. Isso é uma cena de penitenciária, né? Mas não tem só homem, não. Tem mulheres. Olha essa cena. Essa cena me chamou bastante atenção. São mulheres, meninas, que vão ser mães. Elas estão numa penitenciária. O que é isso? A maternidade, né? Isso são comparações que eu tô divagando aqui, tá, gente? Porque o Kardec fala de terra penitenciária. Meninas, né? Meninas, qual foi o crime que elas fizeram? Quem elas estão recebendo? Né? Que mãezinhas são essas? A terra é uma penitenciária nesse sentido, né? Justiça proíbe prisão de receber presas provisórias durante 4 meses. O local tem o dobro de detentas permitidas. Nossa! O dobro. Não é bom viver numa penitenciária. Não é. Né? Imagina a quantidade. Agora vou pegar a penitenciária mesmo, essas mulheres, né? Se elas estão ali porque houve alguma infração. Uma infração que tem graus, algumas mais infratoras do que outras, né? Não deve ser um ambiente dos melhores, nem dos mais delicados, né? Então, e espremido, apertado. Estar aqui é mais ou menos isso. Não é para qualquer um. Mas, olha que bacana, a justiça proibiu de receber mais gente. Ah, tem aqueles que nos ajudam. Não estamos sozinhos nessa penitenciária, ainda bem, né? Tem aqueles que vão lá em favor daqueles que estão presos, né? Não, meu filho. Uma outra cena. Isso aqui é uma cena de insalubridade. Estou num lugar insalubre. Um esgoto debaixo da minha janela, numa estrutura extremamente frágil. Como é viver assim? Né? 2 companheiras, 2 espíritos, né, em um corpo de mulher, lavam as vasilhinhas ali, utilizando um ambiente também bastante sujo e inapropriado. E essas criancinhas aqui, são 4 crianças, elas se divertem, né, mas também estão num ambiente insalubre. O espírito retorna. Criança,
que chega. Mais do que nunca, essa criança precisa ser evangelizada. Por que ela tem que ser evangelizada? Ela precisa entender o que ela está fazendo nesse ambiente. Por que ela está ali? Saiu lá da mansão, agora ela está aqui. Como que vai ser isso para ela? Se ela não tiver esse suporte, se ela não tiver esse socorro, a rebeldia vai ganhar vulto. E o que vai acontecer? Ela vai sair para o crime. No crime, ela vai buscar aquilo que ela quer, aquilo que ela tinha no passado, a questão material. Então, nós precisamos evangelizar, socorrer essas famílias, né? Nós somos ainda, assim, como diz o outro, nós temos muito. Nós estamos passando uma pandemia dentro de casa, nós temos um computador, temos uma internet, temos um fone de ouvido, estamos aqui sentados na nossa cadeirinha, né? Mas nem a maioria não tem isso que nós temos, né? A saúde eu não vou nem comentar, porque não precisa. Ela já morreu há muito tempo, né? Maravilha pensar que o planeta de regeneração, ele vai ser construído, reconstruído, e não vai ser assim, né? Somos instrumentos, então nós, enquanto espíritas, enquanto a população dessa terra, nós somos instrumentos das forças com que nos sintonizamos, edificantes ou perturbadoras. Como é que nós estamos aí na pandemia? Ai, que coisa horrorosa! Deus me livre dessa pandemia. Ah, não! Como é que eu estou na pandemia? Nós somos instrumentos das forças com as quais nós sintonizamos. Cada um emite com os sentimentos raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Olha aí, eu troco com o outro as ondas que são da mesma sintonia. Estou vivendo no ambiente em que eu me identifico com ele. E aí? E aí que nós temos que perceber como está o nosso psiquismo, o nosso sentimento, para saber qual é a onda que eu estou emitindo e, ao mesmo tempo, trazendo para mim, né? Cada mente, isso aí é lá no livro... É um dos livros... não sei, gente, é um prefácio. Vou achar depois. Ou é o Domínios da Mediunidade, ou Mecanismo, é um deles. Cada mente emite seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual, na onda de pensamento a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Nós mesmos construímos, que temos. Ah, mas então, peraí, a culpa não é do coronavírus? Não, a culpa não é do coronavírus, né? A culpa é da minha mente, personalizando observações e interpretações. O meu olhar, como que eu penso, como é que eu sinto, como que eu vejo a vida. Pessimista, eu esqueço de olhar para cá e estou olhando para lá. Pessimista, como que eu vejo a vida? Eu sou o quê? Como que eu sou? Leviano? Irritadiço? Mal-humorado? Desagradável? Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, vai. Né? Nós estamos mergulhados no mundo de forças, né? Quanto mais pressa, mais dá errado. Olha essa parte que eu já estou encerrando, tá, gente? Falta 2 minutos. Isso aqui é do Evolução em Dois Mundos, primeira parte. Depois, quem tiver mais dúvida, dá uma lida lá, que eu acho sensacional esse livro.
Através, olha o que o André Luiz fala, não é o André Luiz, é o mentor, né? Ele fala assim, através dos bióforos, ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Olha isso, traduzindo, né? Os bióforos são unidades dentro do citoplasma. Todo mundo sabe o que é um citoplasma, né? O citoplasma está lá na célula. A célula é quase toda aqui feita por esse citoplasma, né? Então, o bióforo, olha isso. Há quanto tempo? Em 58, gente, André Luiz já estava falando isso, né? A gente não quis entender porque não quis, mas já estavam lá, né? Esses bióforos estão no citoplasma e eles captam, olha que maravilhoso isso, eles captam o nosso estado mental, que vai enobrecer ou agravar a nossa situação. A doença não existe. Existe pensamento doente. Existe sentimentos doentes. Pensamento doente, sentimento doente não vai para regeneração nenhuma. Vai ter que voltar e recomeçar. Aprender um pouco mais. Então, se a gente for pensar assim, a gente vai entender que esse vírus, ele encontra uma onda em que ele afinizou. Ele afinizou. Então, está tudo muito correto. Seja uma baixa imunidade, seja um cansaço, seja o que for. Por isso que nós temos que ficar atentos e precisamos cuidar da nossa mente e do nosso corpo. Não é isso? Só para fechar aqui, né? O momento de renovação é esse agora. Um novo homem para um novo mundo, para um mundo novo. Tem uma música linda que canta isso, mas eu tentei achá-la aqui e eu não consegui. E esse momento de renovação, esse homem novo, nós temos a oportunidade de ser. Todo mundo tem na Terra. Mas quando eu falo nós, estou falando de nós espíritas, né? Para um mundo novo, somente se formos também novos. Os mesmos homens velhos, o Allan Kardec falou lá, o mundo velho vai ficar para trás, né? Conceitos, preconceitos, isso tudo. Ninguém passa pela Terra sem a presença da agonia, que sempre surge para cada um, consoante a necessidade do resgate em que se encontra em curso. Joana de Ângeles, no livro Desperte, Seja Feliz. Não tem ninguém que não tenha a agonia, né? O que eu faço com a agonia é problema meu, né? Existe a dor, ela continua falando. Então, nem todo mundo, isso é para trazer claro assim, nem todo mundo que sofre, que tem essa dor, é o tempo todo, como se diz o outro, expiação. Não. Existe a dor relevação. Ah, eu pedi que eu quero ascender. Existe a dor conquista e a dor resgate. Aí ela fala assim para nós, a tua é resgate. Sim, que o teu amor não conseguiu evitar. O convite da Joana é, por isso mesmo, ama. Ama, ama muito. E para encerrar, o Emmanuel fala, a dor vem realizar a obra que não foi possível o amor realizar. Estou apaixonada com esses todos, né? Porque eles são maravilhosos, eles o tempo todo vão agasalhando a gente de uma forma que a gente entenda. A dor é um mecanismo que vai fazer você crescer, porque o seu amor ainda era pouco, né? Então nós temos que amar, amar mais. Nós estamos num momento de muito amor, olhar para aquele que às vezes eu sinto algo por ele e amar mais, amar tudo e amar a todos, e principalmente a nós, lembrando que nada da matéria vai, mas somente aquilo que a gente construiu,
o amor que a gente deu, o amor que a gente viveu. Acabou, né, gente? Tinha tanta coisa ainda. Mas eu agradeço. Vocês, alguém quer fazer algum comentário? Nós queremos te agradecer muito, foi Eu maravilhoso. que agradeço. Maravilhosa a sua apresentação, nos alimentou muito, viu? Muito mesmo, Deus lhe pague.